Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Topcast NR13, onde o assunto é integridade e segurança e falamos tudo como sobre você, engenheiro mecânico, pode atuar nesse mercado e faturar mais de R$ 10.000 por mês com isso. Nosso tema de hoje é o que é um PAR, projeto de alteração e reparo, e como fazer a elaboração. Estamos novamente com o nosso especialista na norma, Marcos Rosa. Como você está, Marcos? Fala, Gustavo. Eu tô bem, cara, bem, graças a Deus, estamos aí, né? Cara, fantástico, né? Esse tema muito legal. Projetos de alteração e reparo é algo que tem muita demanda, chama a atenção de todo mundo e é importantíssimo para garantir a integridade e segurança de todos esses equipamentos de alto risco, né? Como caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Agora, um recadinho rápido aqui para o pessoal. Eu queria que quem está nos ouvindo, talvez no Spotify ou no Deezer, né, entendesse que o podcast ou o Topcast da NR13, ele está no YouTube, né? O pessoal pode assistir o Topcast também no YouTube. Então, vai lá, ativa o sininho para que você receba todas as notificações, né? Entenda que é interessante você assistir também para ver como funciona, né, o nosso programa de conteúdo técnico. E também no Instagram, que é no @MarcosRosaNR13, você vai ver cortes desse Topcast da NR13 para entender um pouco mais sobre esse mercado da NR13 que pode ajudar você, como profissional habilitado, a faturar mais de 10 mil por mês, como você mesmo falou. Cara, top, né? Top esse tema, projeto de alteração e reparo. Vamos lá, tem pergunta? Claro, vamos iniciar assim, ó. Faz a introdução pra gente, o que é um PAR e como elaborá-lo. Vamos começar aí em falar o que é um projeto de alteração e reparo, né? Temos que começar explicando um pouco mais sobre esse processo, né, que é um processo de garantia da qualidade dos equipamentos. O PAR, ou Projeto de Alteração e Reparo, é uma exigência, é compulsório. Então, a norma NR13, se você for lá no item 13373, você vai ver que é uma exigência da própria norma. Quando que a norma fala, ou quando que você precisa aplicar esse processo de controle, né, que é o PAR? Quando você modifica um projeto, tanto de um equipamento, ou uma tubulação, ou um tanque, ou uma caldeira, modifiquei o projeto, eu preciso aplicar o PAR, que é o projeto de alteração ou reparo. E quando você repara também, né? Então, quando você usa qualquer tipo de demanda de soldagem ou mandrilhagem que pode comprometer a segurança do equipamento. Então, a linha A e B desse item, que é o item 13373, deixa claro isso, que então, quando mudar o projeto, modificar o projeto, ou quando você tiver qualquer situação de reparo que pode prejudicar a segurança, ou talvez, né, não prejudicar, mas que pode ter algum tipo de alteração que venha a ter a falta de segurança do equipamento. E aí, quando a gente fala sobre projetos de alteração e reparo, né, a soldagem ela é muito usada. Agora, imagina o seguinte, quando você usa solda num material, você introduz um calor excessivo ali até a ponto de fundir o material. Então, com certeza, a solda, que é o item mais usado para reparos de equipamentos hoje em dia, ela tem realmente um critério, uma demanda, né, de energia que pode sim prejudicar a microestrutura, o material propriamente dito. Você tem ali a zona termicamente afetada, você tem uma fusão do material base com o material de adição e uma rápida solidificação, o que pode gerar defeitos nessa solda. Então, por isso que o projeto de alteração e reparo, ou PAR, ele deve ser sempre realmente aplicado. Então, de uma forma mais resumida, isso é o PAR. É um projeto, né, que vai demandar, claro, tempo do profissional habilitado para que ele garanta a qualidade de um reparo ou de uma modificação realizada no equipamento de alto risco. Beleza. Então você diz que é comum o uso desses projetos de alterações e reparo nos equipamentos enquadrados na norma NR13? Cara,
Sim, é comum. Sabe por que que é comum? E essa é uma pergunta interessante, né? Se é realmente comum ou não. É comum porque todo equipamento de alto risco são equipamentos duráveis. Então, uma caldeira, por exemplo, ela é fabricada com materiais, com resistência, com durabilidade. Então, ninguém compra uma caldeira hoje de 50, 100 milhões de reais para daqui 1 ano ou 2 anos ter que trocar essa caldeira. Não existe isso. Então é um bem durável. Uma caldeira hoje de 100 milhões de reais, ela pode durar décadas. Né? Eu mesmo já fiz inspeção em caldeiras de 50 anos, que foram fabricadas há 50 anos atrás, né? Mais velha que eu. Então imagina o seguinte, bens duráveis, eles passam por processos de manutenção periódicas. Então uma caldeira de 50 anos, cara, ela já passou por muitas manutenções. Muitas soldagens, trocas de tubo, talvez reparos em chapas, né, parede d'água, coletores, talvez até um retrofit, que é uma mudança, aí seria a parte de mudança, modificação de projeto. Então imagina que ao longo do tempo de utilização desses equipamentos, que são equipamentos duráveis, os equipamentos vão passar por manutenções. E essas manutenções, 99% das manutenções executadas dentro da NR13, que aí enquadra caldeiras, vasos, tubulações e tanques, é feita por soldagem. 99% é solda. E o restante, claro, mandrilhamento, por exemplo, ou talvez apertar um parafuso, é uma manutenção também. Ah, mas o que enquadraria, por exemplo, como apertar um parafuso? Cara, a maioria desses equipamentos que são de alta temperatura, eles têm ali o seu isolamento térmico. Às vezes eu vou trocar um isolamento térmico, por exemplo, de uma caldeira. Isso vai gerar um projeto de alteração e reparo? Não. Não. Nesse caso, não. E é uma manutenção no equipamento, não é? Trocar o isolamento térmico? Também. Exatamente. Mas não gera um par. Por que não? Trocar o isolamento térmico gera talvez uma falta de segurança ou compromete a segurança? Não. É uma modificação de projeto? Também não. Então imagina que o equipamento está lá, estático, sem ser mexido. Né? Não vamos colocar solda nesse equipamento, vamos colocar troca de reparo. Agora, olha só que interessante. Alguns isolamentos térmicos, eu já participei disso, tá? O pessoal falou assim, vamos trocar o isolamento térmico de um equipamento de grande porte que trabalhava com alta temperatura. E aí o pessoal tirou o isolamento térmico e começaram a colocar umas chapinhas para fixação do isolamento. Essa chapinha era soldada na chapa do equipamento, na chapa construtiva do vaso de pressão. Já mudou totalmente. Já muda. Você vê que não é mais um aperto de parafuso, é uma solda. Onde? Na chapa construtiva. Bem na parede do equipamento, onde tem uma pressão ali. Então imagina que mesmo que eu estou soldando uma chapinha para um suporte de isolamento térmico, eu vou precisar talvez fazer um PAR? Sim, porque você está colocando solda ali. Então existe realmente uma demanda gigantesca para isso tudo, né? E é muito comum justamente porque os equipamentos são equipamentos duráveis, que duram muito e passam por muitas manutenções. Por isso que o acompanhamento do reparo desses equipamentos são tão importantes, né, Marcos? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em acompanhamento, né, existe, claro, um passo a passo, né, para fazer um projeto de alteração e reparo, mas o acompanhamento da execução do reparo é muito importante. Porque imagina o seguinte, eu vou fazer um PAR, sei lá, trocar 100 tubos da parede d'água da caldeira, certo? Quanto tempo leva? Sei lá, vamos falar que leva 15 dias para trocar 100 tubos numa parede d'água. Uma equipe boa ali de soldadores, né? Imagina que o meu cliente ele vai me falar assim, Marcos, eu preciso de um projeto de alteração e reparo, que eu estou trocando 100 tubos da parede d'água da caldeira. Você elabora para mim? Claro, elaboro. Isso não é só um documento, não é só uma RT que eu tenho que mandar para o cliente. Eu preciso ir lá e fazer o acompanhamento. Isso é muito importante. Porque vai ter solda, vai ter movimentação, né? Vai precisar fazer testes, ensaios, para garantir aquela qualidade do trabalho. Isso é o projeto de alteração e reparo. Então imagina assim, o que pode acontecer? O pessoal fala assim, eu fiz aqui um reparo da minha caldeira, troquei 100 tubos, já está tudo pronto aqui, viu? Você faz aí para mim o projeto de alteração e reparo? Não é assim.
O PAR ele tem que ser feito antes do início da execução, para se planejar para a execução, né, dos reparos. Então, se eu já tenho elaborado um projeto de alteração e reparo, se esse PAR ele tá elaborado com base na norma de fabricação, cara, é isso que eu vou gerar. E aí eu vou fazer um acompanhamento para saber se isso realmente tem validação, né? O projeto de alteração e reparo, então, ele tem esse passo a passo, que é o que vai ajudar o profissional habilitado a entender melhor e como aplicar, claro, né, cada um desses passos. Bacana. Eu sei que no curso de alta performance você fala muito sobre esse assunto, mas para o pessoal que está aí assistindo a gente, os engenheiros recém-formados, o pessoal que tem vontade de estar aí ingressando nesse mercado, você pode passar por alto aí esse passo a passo para a gente? Cara, posso sim. É como você falou, né? A gente não tem tempo aqui para ensinar tudo, né? O Topcast da NR13 é algo fantástico, mas para realmente falar, não, eu quero ser um especialista, né? Aí é o que você falou, é o curso de alta performance. Mas lá no treinamento, no método AP, no curso de alta performance NR13, tem horas falando sobre projeto de alteração e reparo. Então não é uma aula de 30 minutos. Agora, cara, vou dar um passo a passo aqui para que o pessoal entenda como é a aplicabilidade desse processo. Então, vamos lá. Lembrando que o projeto de alteração e reparo ele é obrigatório. Lembrando também que o projeto de alteração e reparo ele precisa ser elaborado antes da execução, né? Esse é um ponto importante, antes da execução do reparo. Então, é um projeto de reparo, não é um pós-reparo, né? E aí, um detalhe que você precisa, né, que é o primeiro ponto, é definir qual é o equipamento. Então, o seu cliente vai ligar para você e falar assim, Gustavo, eu tenho aqui uma caldeira para fazer um reparo, você elabora para mim? Opa, o cara falou qual é o equipamento. Por quê que é importante isso? Porque de acordo com o equipamento, eu vou definir qual é o tipo de teste, ou inspeção, ou ensaio que eu vou executar. Então, se é uma caldeira, a fabricação de caldeira é ASME 1. Se é um vaso de pressão, a fabricação dos vasos de pressão é ASME 8, divisão 1 ou 2. Se é uma tubulação, é o B33.1, né, que é o Pour Pipe. Se é um tanque, é o API 650. Então eu preciso entender primeiro, que é o primeiro passo, definir qual é o material e qual é a norma de fabricação desse material, ok? Vou dar um exemplo aqui básico. A maioria dos vasos de pressão e caldeiras são ASME. Então você pode usar o ASME 5, né, para definir quais os ensaios e ver os parâmetros de cada um desses ensaios não destrutivos que vão ser aplicados para garantir a qualidade e integridade do equipamento durante o reparo ou a modificação. Vamos lá, então esse é o primeiro passo. Definiu qual é o equipamento e a norma? Ok. Segundo passo é você entender que tipo de reparo vai ser executado. Lembrando que caldeiras, né, de alta pressão, elas têm uma temperatura mais alta. Então, a maioria das caldeiras de alta pressão, elas vão ter lá um superaquecedor. E lá no superaquecedor a temperatura é tão alta que não pode usar qualquer material. Tem que usar lá um T91, T22 para as tubulações. Se eu for fazer um reparo ali, eu preciso seguir os parâmetros das tubulações do T91 do material. Então imagina o seguinte, o T91 ele exige algo a mais do que o 178 grau A, por exemplo, que é de uma parede d'água onde a temperatura é muito menor, porque ali você tem fogo, claro, direto, mas você tem também água e não é vapor e fogo. Então vamos lá, tudo ao seu tempo. Esse é o segundo passo, definir quais os tipos de reparo. Quando eu definir qual é o reparo, reparei, então, uma tubulação que exige mais. Exige o quê? Radiografia, alívio de tensão. Tá vendo que eu tenho que ir num passo a passo mesmo? Eu preciso definir o que eu vou aplicar para garantir a segurança, garantir a integridade. Se eu estou fazendo um reparo numa tubulação que exige, pela norma dela, pela norma de fabricação, que exige que a solda tenha um alívio de tensão e uma temperatura de interpasse maior, eu vou precisar colocar isso no meu projeto. Se caso não exija, eu não tenho necessidade, mas eu preciso saber disso. Por isso que é importante, então, definir quais tipos de reparos serão executados no equipamento. Beleza, então de caldeira é assim. E para vaso de pressão? Vaso de pressão vai depender do processo. Está tudo dentro desse segundo passo, né?
definir que tipo de manutenção. O processo de um equipamento, de um vaso de pressão, ele tem a ver com a pressão, claro, temperatura de utilização e tipo de fluido. Então vamos lá, vou pegar um gancho aqui. Tipo de fluido de um vaso de pressão é importante para definir a eficiência de junta. Se é um fluido letal, como um NH3, uma amônia, por exemplo, esse equipamento ele precisa ter obrigatoriamente, de acordo com o ASME, se você pode ir lá no ASME 8, divisão 1, o W12, por exemplo, que tem uma tabelinha lá que mostra as eficiências de junta, mostra, por exemplo, se é exigido ultrassom e radiografia ou não, né? Então, se você vai lá ver a eficiência de junta 0,7, por exemplo, não tem exigência de ultrassom e radiografia. É só um visual mesmo, talvez um LP. Agora, se você tem eficiência de junta 1, que é no caso do fluido letal, que é a amônia, NH3, você precisa obrigatoriamente fazer um ensaio que garanta a eficiência de junta 1, que é um ultrassom ou uma radiografia. Então, se eu preciso garantir a eficiência de junta 1, eu preciso colocar esses testes também na minha documentação, no meu PAR. Onde vai esses testes no PAR? Aí é o terceiro passo, né? Que é o quê? Elaboração de um PGI, que é um Plano Geral de Inspeção. O PGI, ele vai trazer para você quais os testes que foram escolhidos pelo profissional habilitado que serão aplicados para garantir a integridade daquele processo. A qualidade da solda, ou a qualidade que seja um mandrilhamento ou algo assim. Então imagina o seguinte, dentro do PGI, que é o Plano Geral de Inspeção, que é um documento que compõe o PAR, ele vai ter ali os parâmetros dos ensaios. Dentro dele também vai ter o quarto passo, que é o quê? Análise da documentação de soldagem. Então, todo PAR precisa ter uma documentação de soldagem, que é o que a norma NR13 chama de qualificação do pessoal. Então, o soldador ele tem que ser qualificado para fazer aquela solda naquela posição. Então, imagina, eu vou avaliar a troca de tubo, por exemplo. É uma troca de tubo de uma caldeira. Qual que é a posição de soldagem? É 2G, 3G, 4G. Cara, eu vou fazer então o quê? Uma qualificação na 2G, uma na 3G, outra na 4G, ou até pego um tubo em 45 graus e faço uma qualificação do soldador na 6G. Isso também vai garantir, então, que aquele soldador ele tem a habilidade necessária para soldar naquela posição. Agora é o seguinte, tenho aí então a EPS, que é a especificação do procedimento de soldagem, quarto passo. Qualificação do soldador, né? Já falei do terceiro passo, que é saber o que vai ser executado, né? E aí, dentro desse quarto passo, existe o quê? O desenho do projeto. Então, eu sei já o que vai ser feito, como vai ser feito, qual que é o tipo de solda e onde vai ser soldado. Eu preciso de um desenho que mostre exatamente onde está sendo o reparo para limitar, né? Então, imagina que pode ser que tenha outros reparos naquele equipamento que não foi executado por você, o PAR, e pode ter defeitos. Se você assumir um PAR do equipamento como um todo, então você está assumindo todos os reparos, e não é assim. Você vai definir, então, num desenho geral, um exemplo, estou desenhando aqui um equipamento, eu fiz um reparo no bocal. Eu vou selecionar aquela área do reparo e falar, ó, o PAR, ele é para esse reparo. Colocar as coordenadas lá. E aí, imagina que quando você tem, por exemplo, além desse desenho geral, você precisa ter um desenho também das juntas soldadas. Como que vai ser as juntas? Vai ser duplo X, vai ser em X, né, na verdade, ou duplo V. Eu vou fazer uma abertura só por fora, um bisel por fora. Como que vai ser? Que tipo de processo? Eu vou usar TIG, eletrodo, né? Vai nesse desenho também, nesse projeto. Então, os desenhos de detalhes de juntas soldadas e de mapeamento é importante também e compõe aí, né, o quarto passo. E, por fim, o acompanhamento, que nós falamos aí na pergunta seguinte, na pergunta anterior, na verdade. Você falou aí que é importante o acompanhamento. Quem vai fazer o ensaio? Quem vai executar o acompanhamento? Quem vai olhar a solda para saber se realmente ela está sendo feita da forma que o procedimento manda? É um profissional habilitado ou alguém, né, definido ali pelo profissional habilitado, que é o responsável, para fazer esse acompanhamento. Pode ser um técnico, né, um inspetor de equipamentos ou um inspetor de soldagem, mas isso tudo tem que ser acompanhado, que é o sexto passo. E é isso, cara. Na verdade, assim, é um passo a passo que eu falei correndo aqui, né? Deu até sede. Mas já vai ajudar o profissional habilitado que está iniciando, que foi o que você falou,
né, a ter uma ideia do que vai acontecer lá no dia a dia dele para acompanhar um PAR, um projeto de alteração e reparo. É claro que quer saber mais, né, tem que ir para o curso de alta performance mesmo, fazer esse treinamento. Não é liberado sempre o treinamento, né, nós abrimos aí turmas de vez em quando, e aí quando abrir a turma, o pessoal que nos segue aqui vai receber notificações, e aí com certeza vai ser a hora do cara investir um pouco na carreira para ganhar e lucrar muito lá na frente. Depois de passar toda essa informação e tudo, o pessoal de cá deve estar curioso a respeito da demanda. Qual que é a demanda de serviço para projeto de alteração e reparo? Cara, legal essa pergunta, demanda, né? Eu falo muito sobre demandas dentro do mercado da NR13, porque como a gente né, entrega conteúdo e dentro do treinamento, quem faz o treinamento tem a tendência aí de faturar acima de R$10.000 por mês, né, ele precisa de uma demanda razoável. Então vamos lá. O profissional habilitado hoje que não acompanha projetos de alteração e reparo, ele tem já uma demanda alta? Tem, porque a própria NR13 ela já tem essa demanda. Eu falo até que é uma demanda infinita, né? Porque os equipamentos eles são avaliados periodicamente. Então as inspeções periódicas já traz essa demanda infinita. Eu posso ter um cliente, por exemplo, e todo ano eu vou lá em determinado período do ano para fazer inspeção para ele de algum equipamento que está vencendo as inspeções. Então, vasos de pressão de categoria 1, por exemplo, é todo ano, categoria 2 é a cada 2 anos, 3 a cada 3 anos e assim por diante. Então, a própria inspeção periódica já gera essa demanda. Lembra que no início aqui do nosso Topcast de hoje, desse episódio, eu falei sobre a questão da durabilidade desses equipamentos. Então, equipamentos são duráveis e passam por manutenções. Então imagina que eu vou fazer uma inspeção periódica numa caldeira, que é anual, né? A inspeção periódica é anual. Eu chego lá, cara, é muito provável que aquela caldeira vá passar por um projeto de alteração e reparo. Mais de 90% de chance que terá algum reparo na caldeira durante o ano, ou durante aquela parada onde vai ser feita a inspeção periódica. Por que não aproveitar essa oportunidade e oferecer para o seu cliente regularizar toda essa situação? Isso é importante. Então, passou por um projeto de alteração e reparo e você tem a demanda já da inspeção, cara, aumente a sua demanda através do controle e de fazer, então, esse PAR. Existe uma demanda grande? A resposta é sim, enorme. Na verdade, o projeto de alteração e reparo ele tem uma demanda tão grande quanto as próprias inspeções periódicas. E às vezes, o que acontece? Às vezes um vaso de pressão ele passa por uma manutenção, como tem acontecido, né, muito dentro da Engie, da nossa empresa. O cliente ele tem uma demanda de par antes mesmo de ter o seu vencimento periódico da inspeção. Então, um vaso de pressão categoria 4. Todo ano ele tem algum reparo. Se tem reparo, tem que fazer o quê? A inspeção extraordinária. Exatamente. Então imagina que o PAR ele pode gerar até uma demanda maior do que a própria inspeção da NR13. Por isso que o profissional habilitado ele tem que entender de PAR, entender de projeto de alteração e reparo, aplicar, tá? Para ter essa demanda dentro da sua empresa. Marcos, beleza. Então o profissional habilitado está aí preparado para o mercado, apareceu uma demanda para ele estar fazendo um projeto de alteração e reparo. Qual o valor que ele pode estar cobrando por esse serviço? Cara, falar sobre preço, né, é sempre um desafio, né? Porque dentro do mercado da NR13, eu posso até ter ali um preço já pré-definido para fazer um prontuário, eu posso ter um preço já pré-definido para elaborar, por exemplo, fazer um teste de válvula ou de manômetro, uma calibração. Mas o PAR, o projeto de alteração e reparo, ele pode gerar, cara, assim, uma demanda muito grande. Já foi falado sobre demanda. Agora imagina o seguinte, recentemente nós fizemos um reparo, né, aqui na caldeira de um cliente nosso, que era um tubo. Cara, teve um tubo que foi substituído. Quanto tempo levou para trocar aquele tubo? Acho que você que acompanhou lá, você deve lembrar. Exatamente, tivemos atividade de um dia. Um dia. Então, imagina que um dia você foi lá e trocou o tubo. Quanto que você pode cobrar por um serviço de um dia? Geralmente, uma diária.
sei lá, vou dar um chute aqui. Se tiver no quintal da minha casa, né? Não precisei viajar, nada disso. Vou cobrar R$1.000 para fazer uma diária, que seria um acompanhamento daquilo. Só que além dos R$1.000 de uma diária de acompanhamento de campo, eu tenho também uma diária de execução de documentação. Fazer o desenho, o PGE, o PGI, que eu já falei, que é o Plano Geral de Inspeção, né? Elaborar tudo isso, olhar nas normas. Eu vou gastar um dia. Então vamos falar que eu gastei 2 dias. Se a diária é 1.000, né? Se a minha diária é 1.000, eu vou cobrar R$2.000 para fazer essa troca de um tubo, certo? Certo. Vamos parar por aí. Então já são R$2.000. Mas como a troca do tubo foi feita pelo próprio cliente, pelo soldador dele, algo que eu tenho que avaliar é, ele tem já uma EPS, que é a especificação do procedimento de soldagem? Cara, se ele não tem essa EPS, eu preciso gerar uma EPS. Quanto custa para gerar isso? Sei lá, R$1.500. Mais R$400 da qualificação do soldador. Então são mais 2.000. Então eu já tinha 2.000, mais 2.000. Uma troca de um tubo, então pode me gerar uma demanda de R$4.000. Eu posso cobrar isso. Isso dentro do quintal da minha casa. Estou falando na minha cidade, né? Eu não vou viajar para isso, pagar hotel, nada disso. Mas caso tenha que viajar, pagar hotel, eu vou somar isso a esses 4.000. Percebe que um PAR, às vezes, pode ser mais caro do que a própria inspeção, né? Uma caldeira simples, básica, que você cobra lá R$4.000 ou R$3.500 para fazer uma inspeção periódica, pode gerar um PAR no mesmo valor ou até maior. Agora, olha que louco, algumas caldeiras não é um tubo que se troca, é a parede d'água inteira. Então, um exemplo, eu vou gastar um mês lá. Então, se eu ficar um mês lá e eu converter isso em dias trabalhados e me der, sei lá, 20 dias, por exemplo, eu estou falando em R$20.000. Então, olha só como que o valor já muda e como que é importante que o profissional habilitado entenda isso e consiga aplicar e, cara, vender esse trabalho, que é compulsório, já está falado aqui, é obrigatório, então o cara precisa fazer. E eu vou ter que acompanhar isso. Então eu vou ficar lá 20 dias para trocar toda a parede d'água, 20 dias de trampo. O montador, o pessoal que está lá fazendo a soldagem, talvez uma empresa terceirizada contratada, vai ter toda a documentação de soldagem avaliada, os testes vão ser feitos. Eu escolhi lá, por exemplo, a parede d'água, material comum, 178, STM 178 grau A. Eu vou lá e vou fazer só o quê? Visual ILP. Depois eu vou fazer um teste de estanqueidade. Isso tudo já está dentro do padrão, né? Do passo a passo do PAR. Mas eu vou precisar ficar lá 20 dias. Então eu tenho que cobrar essa demanda. Talvez eu não gaste 20 dias também para gerar a documentação. Eu gaste 2 ou 3 dias. É mais 2 ou 3 mil de demanda. Ah, mas lá eu vou ter que ficar num hotel. Então é mais 150, R$200 de hotel por dia. Então um trabalho de uma caldeira que custa, sei lá, eu cobro R$12.000 para fazer uma inspeção de uma caldeira desse tipo, né? Uma caldeira maior. R$15.000 para fazer uma inspeção de uma caldeira dessa. E aí um projeto de alteração e reparo pode chegar a 30, o dobro. Tá percebendo então como que uma coisa puxa a outra, né? Então, olha que interessante. O valor agregado é muito alto dentro de um projeto de alteração e reparo. Por isso que o profissional habilitado não pode, cara, virar a cara para isso, não querer saber. Ele precisa saber, ele precisa conhecer de PAR para que ele consiga, então, aumentar as suas demandas e consiga ter um faturamento mais alto. Ó, e você falando sobre esses valores aí, dá pra ver o tanto que é fácil chegar nesses R$10.000 que a gente fala aí no começo do vídeo, né? Com certeza, cara, R$10.000 hoje, assim, o profissional habilitado ele não precisa se esforçar muito. Ele não precisa nem viajar muito para tirar R$10.000, só na região dele ali ele já consegue. É claro que existe concorrência, né? Então, Marcos, mas você tá falando aí, parece fácil. Cara, parece mesmo. E na verdade, assim, para algumas pessoas já é fácil, porque o profissional ele já mostrou para o cliente a sua força, a sua especialização, a sua especialidade. O cliente já confia nele, então é muito mais fácil você convencer um cliente que já confia em você do que ficar brigando preço. Eu até falo, cara, se o cliente começou a brigar muito preço, tipo, o cara lá você fez por 6, por exemplo, um serviço. O cara fez por 4 aqui, cara. Você cobra o preço dele?
eu não cubro, cara. Eu já falo, não, pode fechar com ele que, na verdade, assim, o que eu vou entregar para você tem um custo muito maior do que 6 mil. Porque eu te entrego o quê? Algo de qualidade, eu entrego algo de valor para o cliente, que é realmente o que eu ensino dentro do curso de alta performance. Tem um módulo só falando sobre isso, né? Só falando sobre comercial, falando sobre estratégias de venda, como você, profissional habilitado, pode vender tanto o serviço de PAR, que é o tema aqui, central, como também qualquer outro serviço dentro do mercado da NR13. Perfeito. Falando sobre o PAR também, tem um curso bacana lá de soldagem, se eu não me engano, né? Sim, cara, bem lembrado, bem lembrado. Na verdade, a gente falou aqui sobre EPS, que é a especificação do procedimento de soldagem, qualificações de soldador, né? Tudo isso é de acordo com o ASME 9. E tem um curso dentro da minha plataforma, se o pessoal for aqui no link da bio do meu Instagram, vai ter lá, né, no Linktree, vai ter um curso lá que chama Documentação de Soldagem. Ali são 8 horas explicando como criar essa documentação de soldagem, como desenvolver uma EPS, uma RQP, uma RQS, quais são as variáveis essenciais, né, para aquele processo de soldagem, para cada tipo de processo. Lá traz dos 4 principais processos de soldagem, que é eletrodo revestido, MIG-MAG, né, que é o arame, o FCAW, que é o arame tubular, e também a TIG, né, que é a vareta. Então imagina que dentro desses 4, né, processos é o que vai 99,9% de todos os processos de soldagem dos projetos de alteração e reparo. Então é um treinamento barato, que custa, se eu não me engano, R$397, está lá na bio do Instagram, e pode, cara, contribuir muito com o seu faturamento mensal se você tiver essa especialização, com certeza. E quem me ajuda a fazer esse treinamento é o Emerson Bento, né? Um abraço para o Emerson. Eu não sei se ele está assistindo a gente aqui, geralmente ele acompanha também os nossos conteúdos. O Emerson é nível 2 de soldagem, então tem realmente muita coisa boa dentro de um treinamento como esse de 8 horas. Marcos, perfeito. Última pergunta para te fazer. Cheguei um cliente para fazer a inspeção periódica, foi contratada, encontrei um reparo. Porém, na pesquisa da documentação, não tem registro de projeto de reparo. Como que eu devo proceder? Cara, legal essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que é recorrente. Tem muito aluno aí que passa por situações como essa. E vai ser legal a gente tratar desse assunto também. Imagina o seguinte, ó. É o que você falou, né? Eu vou contar aqui o case. Eu fui lá fazer a inspeção, tem um reparo lá no vaso de pressão, vou procurar na documentação e não acho nada. Esse é o cenário. E aí, tem 3 coisas que você pode fazer, que você deve fazer, né? Claro que você pode simplesmente, como alguns fazem, né, reprovar o equipamento do cliente e falar, cara, está reprovado porque tem esse reparo. É uma das coisas. Mas você pode ainda aplicar 3 passos, que seria histórico, avaliação ou validação, né, e liberação. O que é o histórico? Quanto tempo faz que foi executado esse reparo? Você está ali fazendo uma inspeção periódica, você não tem um histórico dele dos anos anteriores. Então imagina que a primeira inspeção que você faz nesse cliente, você vai ter que perguntar, cara, quando foi que vocês fizeram esse reparo por solda? Ah, isso aí faz 15 anos. Cara, se faz 15 anos que você reparou e aquele defeito ele está ali suportando as demandas exigidas, né, pelo processo do cliente, significa que o defeito tem qualidade. Né? O reparo, na verdade, tem qualidade. Foi um defeito, foi reparado e está durando há 15 anos. Então, existe um histórico favorável. Isso é importante a gente colocar na mesa. Porque se eu tenho um histórico de 15 anos que não vazou, não, né, explodiu e está ali operando, cara, é favorável isso. Segundo é validar. Como que eu valido um defeito ou um reparo, né, já existente? Eu vou validar através de ensaios. Então eu posso avaliar o processo. Vou dar um exemplo aqui, um vaso de pressão de água, né, que é um fluido comum. Então eficiência de junta 0,7 no prontuário. Eu vou avaliar isso e vou aplicar um ensaio. Pode ser um visual, um LP, né? Vou fazer um LP ali naquela região. Se o LP aprovar, não tiver defeito, como trincas, poros e nada disso, eu posso, então, através dessa validação, validar aquele reparo. Isso não é um projeto de alteração e reparo retroativo, não existe isso.
Não existe um projeto retroativo. Mas é uma validação do reparo. Eu estou validando o reparo e eu vou colocar no meu relatório que qualquer reparo futuro precisa ter um acompanhamento de um projeto de alteração e reparo. Então imagina que aquele reparo que já foi feito, eu estou validando através de um ensaio, né? Por que eu estou fazendo isso? Para garantir que a integridade do equipamento está boa, que eu tenho uma boa integridade. Então aquele equipamento não vai sofrer, por exemplo, uma explosão ou um vazamento, né? Não vai romper aquele reparo, porque eu tenho uma garantia. Agora é o seguinte, imagina que o que acontece é que o pessoal vê isso, não faz nada e taca o barco. Eu aprovo, né? Aprova a periódica, não foi eu que... Esse reparo é antigo mesmo, não fiz nada. Tem que validar. Por que você precisa validar? É uma garantia para você também. Eu tenho alguns casos, por exemplo, que a inspeção que era feita a cada 4 anos, hoje a gente faz a cada 2 anos ou a cada 1 ano. Por quê? Porque como tem um reparo que foi feito sem controle, a gente monitora isso anualmente. É algo que você pode fazer também para o cliente. Não precisa reprovar o equipamento e jogar ele fora. Não tem como, vamos cortar aqui e fazer outro reparo em cima. Cara, não precisa, você vai monitorando. Até quando que eu vou monitorar? Sei lá, se o reparo foi feito há 2 anos e você tem um curto histórico, cara, monitora nos próximos 5 anos, você vai ter 7 anos de histórico. E está monitorando, não tem nenhum defeito, nada, não surgiu nenhum problema, cara, valida o negócio e pau na máquina. Agora, imagina que você, primeiro, não validar ou não fazer nada e deixar do jeito que está, corre o risco. E se tiver uma trinca ali, você não fez um LP, você não pegou. Então, é importante, reparos antigos, executar realmente a validação e depois a aprovação e liberação para o cliente. Ótimo. É o que você estava falando a respeito de concorrência. Quando você chega no seu cliente, numa inspeção periódica, que tem passado por 10 inspeções anteriores ali, e chama atenção para ele daquele ponto, apresenta para ele uma solução, um acompanhamento para garantir a integridade do equipamento, você está ganhando o cliente, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Você não está reprovando o equipamento. O cliente, cara, ninguém gosta de ter um equipamento reprovado, né? E se realmente existe um histórico positivo, não tem necessidade de reprovar. Dá para você validar aquele reparo, da forma como eu falei aqui. E assim, cara, claro, eu não concordo com o Marcos Rosa. Pode discordar, não tem problema. É um critério do profissional habilitado. Esse é o meu critério, né? Eu estou dando essa dica para que você também possa ter a mesma balização técnica que eu tenho, né? Agora, se você não concorda e você, pelo seu critério, tem que reprovar, cara, reprove, aí é problema seu. Marcos, mas beleza. Muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui respondendo as perguntas aqui pra gente, pessoal de casa. Você tem algum recadinho que você quer passar? Cara, tenho sim. Eu já falei no início, né? Vou falar de novo. O Topcast da NR13 é um programa de conteúdo técnico para profissional habilitado que quer atuar na NR13, como você mesmo fala, né? E ter faturamentos acima de R$10.000 por mês. Mas, cara, é muito importante que você siga, né, as nossas redes sociais. Então, vai a dica para o pessoal aí, né, que tá ouvindo aqui ou tá assistindo o nosso Topcast. Siga todas as redes sociais, porque às vezes tem algumas dicas interessantes no Instagram e você não vai ver aqui no YouTube, ou vice-versa. Então, siga no YouTube, siga o Instagram. O Instagram é @MarcosRosaNR13. E o YouTube é Marcos Rosa, NR13 Descomplicado, onde a gente descomplica lá totalmente a norma NR13 para que o profissional habilitado ele fique realmente antenado, tá? E eu queria mandar também um abraço aqui para todos os participantes do seminário. Nós tivemos aí recentemente, né, o 3º Seminário de Integridade e Segurança. Foi fantástico o evento, né, um evento muito importante para o calendário técnico aí do engenheiro. E se você não estava no seminário, no último seminário, cara, não deixe de participar dos próximos. Só para ter uma ideia, nós tivemos 5 palestras. Nós falamos sobre válvulas de segurança e o que o ASME, né, fala sobre escalonamento de abertura de válvula para caldeira, para vaso de pressão, tipos de válvulas de alívio e de segurança. Nós tivemos uma palestra falando sobre caldeiras e explosões de caldeiras. O pessoal que está aí fazendo inspeção no dia a dia teve 7 dicas fantásticas lá que o Ricardo falou, né, o Ricardo Henriqueta da ANH.
ele colocou ali algumas informações importantíssimas que o profissional habilitado precisa saber também para evitar acidentes como esse, responsabilidade, né? Eu fiz uma palestra sobre material, escolha de material para reconstituição de prontuário de vasos de pressão e caldeiras. Outra palestra fantástica também, que o pessoal não pode perder, né? O Dominguinhos falou sobre projetos de alteração e reparo, inclusive esse tema, né? Ele falou um pouco sobre PAR, falou sobre a soldagem, os processos mais usados, como aplicar, o que a solda, né? Ela pode causar no equipamento quando ela é mal feita. Então é muito interessante esse tema também. E por fim tivemos aí um tema falando sobre íris, que é o ensaio de ultrassom íris, como aplicar, como que funciona o íris, né? O pessoal da BCEnd mandou o Ricardo Nobre para falar sobre esse tema. Cara, assim, um conteúdo riquíssimo tecnicamente. Então essa é uma dica, estou até alongando muito aqui, mas já estou terminando. É uma dica importante. O pessoal que não conseguiu participar do terceiro seminário, né, que foi na semana passada ou retrasada, não sei, e quer assistir, né, tem uma dica, né? Vá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, também tem um link lá para que você possa adquirir, né, a inscrição, fazer a inscrição agora. O evento foi ao vivo, o pessoal fez pergunta, né, participou, teve o network, mas tudo foi gravado. Então, as palestras todas foram gravadas, estão na plataforma do Hotmart e o pessoal pode adquirir, né, essa gravação aí por um preço bem pequenininho que está lá dentro do nosso Instagram, lá na bio do Instagram. Então, esses eram os recados que eu queria, né? Mandar também um abraço aí para todos os meus alunos, né, do curso de alta performance NR13. Tivemos a última turma agora, estamos fazendo já a mentoria Trilha do Sucesso. Um abraço, né, aos 80 novos integrantes aí do nosso curso de alta performance, que é o Método AP. E, cara, para os mais de 700 alunos que a gente já tem, né, a nível Brasil também, eu queria mandar um grande abraço e falar para eles, não percam os conteúdos do Topcast da NR13, porque, cara, tem coisa aqui que não tá em lugar nenhum, só tá aqui, porque é algo mais espontâneo. E vale muito a pena você seguir, ativar as notificações aí para que você receba todos os conteúdos. É isso aí. Beleza. Marcão, mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu tempo. E só tenho a agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!